Bem-vindo ao canal Viva a Palavra com Débora Silva. Assista a seguir Fidelidade de Deus na escolha do tipo de deserto. Olá, queridos, graça e paz, muito boa noite. Vamos então à nossa meditação nas Escrituras Sagradas, dando sequência àquilo que estamos estudando no livro de Deuteronômio. E agora vamos estudar o capítulo 29, estamos a partir do verso de número 10 em diante, ok? Vamos fazer uma oração, pedir a Deus que esteja conosco, que venha nos abençoar, venha nos orientar naquilo que Ele tem para as nossas vidas e para os nossos corações, ok? Oremos. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Nós te louvamos, Senhor, pela maneira maravilhosa do Senhor agir, todo o teu mover e todo o teu poder, seja a tua liberdade sempre em nós. Senhor, ensina-nos, dá-nos a tua sabedoria, o teu entendimento, o teu conhecimento. Espírito Santo, fala conosco, orienta-nos, ensina-nos, conforta o nosso coração, mostra-nos a tua verdade. Senhor Jesus, o Senhor tem toda a liberdade também de agir, opera, Senhor, que haja fruto de toda a tua palavra enviada no reino material, no reino físico, no nome de Jesus. É o que nós pedimos e te agradecemos desde agora para tudo sempre. Amém. Amém, meus queridos? Nós vamos então dar continuidade ao capítulo 29. Estamos observando de que Deus promete para Israel fidelidade, né? No capítulo 28, ele começa a prometer as bênçãos de Deus e mostrar a fidelidade dele na presença e na ausência. Porque Deus não diz assim, olha, se vocês me ouvirem, eu estarei presente para abençoar, ponto. Se vocês não me ouvirem, eu vou embora. Não. Deus diz, se vocês não lembrarem da minha presença, eu vou continuar aqui. Eu serei o mesmo. Agora, o que vai acontecer é a reação do reflexo do abandono a Deus, da ausência da liberdade de Deus, por efeito de rejeição humana, aonde começa a causar o reflexo aversivo. A presença de Deus está ali, a essência de Deus está ali, só que ela causa efeito aversivo. Então começa a mostrar os sinais de Deus agora, só que na ausência. A presença de Deus ali, só que em efeito ausente. Então começa as disfunções do ser humano por distanciar-se da presença de Deus. Isso também é para Deus e por Deus, através de Deus, fidelidade. Fidelidade de Deus, que nós estamos vendo na última live que estudamos, tanto no ponto de bênção como no deserto. Fidelidade de Deus nas provações. Fidelidade de Deus nas tempestades, nas fornalhas. Que tipo de fidelidade é essa então de Deus? Fidelidade é quando Deus diz, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Presença de Deus, acompanhamento de Deus em todo o tempo. Seja o tempo mau e o tempo bom. Seja as circunstâncias ruins ou as circunstâncias boas. Agora, então, se nós vamos passar, né, no caso, se acontece do ser humano, do indivíduo, talvez passar uma circunstância de deserto, de dificuldades, por que teria que haver a presença de Deus no deserto? Por que teria de haver a presença de Deus na luta? Por que teria de haver a presença de Deus na dificuldade? Por que teria de haver a presença de Deus nas adversidades? Porque sem a presença de Deus, o indivíduo morre no deserto. Ele morre na dificuldade. Agora, com a presença de Deus, por mais a provação, por mais a correção, por mais as ventanias, por mais o que Deus precise permitir para realinhar a estrutura mental do indivíduo, a estrutura de direção do indivíduo, funcional do indivíduo, ele ao final se volta para Deus e Deus o sustenta. Então é interessante quando Deus promete para Israel fidelidade, que é estar junto, estar inteiro, estar completo como Deus com seus filhos, independente as circunstâncias, em qual circunstância sejam. E por que essa fidelidade de Deus ela é importante? Porque com a presença de Deus,
Qualquer que seja o estado, qualquer que seja a condição, qualquer que seja a situação, qualquer que seja a circunstância, Deus pode a qualquer segundo mudá-la. Deus pode a qualquer segundo modificá-la. Deus pode a qualquer segundo transformá-la. Por quê? Porque o Senhor Deus é Ele quem modifica as circunstâncias conforme Ele vai convivendo conosco e vendo o nosso dia a dia com Ele. Então aqui é interessante quando Ele começa a dizer, olha, eu faço uma aliança com vocês de que eu estarei junto em todo o tempo, em todo o processo. Se vocês estão comigo no caminho, tá indo bem, tá tudo bem, tá caminhando comigo. Aconteceu de alguma coisa desvirtuar o caminho, a atenção, aconteceu alguma coisa de vocês dividirem o espaço de devoção, de dedicação, aconteceu alguma coisa de desviarem do processo, eu vou ajudar. Vou tentar despertar a atenção de vocês de todas as formas, incluso mostrando a realidade da minha distância e a disfunção que é a minha distância. Mas tudo isso eu vou sustentar com a minha companhia e sustentar com a minha presença, a minha fidelidade. Essas ações, esses sinais de provações são sinais da minha presença para chamar-vos a atenção e sustentar com vida, para que no final haja vida e continue tendo vida. E aí, Deus fala assim, olha, todos vós, verso 10 do capítulo 29 do Deuteronômio, estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os cabeças das tribos, os anciãos, os oficiais, todo homem de Israel, os meninos, as mulheres, os estrangeiros, o que se acha dentro do acampamento, desde o rachador de lenha até o tirador de água, todo trabalhador simples, né? Para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo. Para que hoje te estabeleça por seu povo e ele te seja por Deus, como te prometeu e como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então aqui fala de que Deus disse que vocês estejam na minha presença, porque eu estou fazendo uma aliança de acompanhamento inteiro, fidelidade de Deus. Acompanhamento inteiro, independente da circunstância, a aprovação, a tempestade, aonde for, no que for, na área que for, na circunstância que for, eternamente. E essa é a diferença. Não é tanto aquilo que nós passamos e enfrentamos como problema, mas o quanto nós estamos sendo acompanhados causa toda a força diante da nossa reação ao problema. Se nós nos sentimos acompanhados suficientemente, nós passamos qualquer questão que estamos enfrentando e chegamos do outro lado. Porque temos uma companhia, porque não sentimos nem estamos sós. E aí Deus dizendo, a minha fidelidade não é só no tempo bom, mas é quando eu permito luta, também existe a minha fidelidade, a minha presença. Fidelidade de Deus é presença de Deus. Presença para sustentar com vida, para não causar desgaste, para nos manter até o final de qualquer processo. Inteireza, Deus inteiro, com todas as fontes, com todos os recursos de ajuda, de saúde, de força e de definição para o nosso bom desenvolvimento, mesmo se passarmos por tempestades. Olha aqui. E aí ele começa a dizer, para que hoje te estabeleça por seu povo e ele te seja por Deus, como te prometeu e como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, ele te seja por Deus, por fonte. Deus é a origem, Deus é a fonte de todas as essências. Então aqui, essa foi uma aliança que Deus fez. Verso 14. E faço esta aliança com o seu juramento, não somente convosco, que hoje estáis aqui conosco, perante o Senhor nosso Deus, mas também com aqueles que não estão aqui agora conosco. Deus estava falando de todos nós. Ele estava fazendo uma aliança conosco de presença, de auxílio, independente da circunstância, a presença dele é real. Ok? Vós mesmos sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações que atravessaste. Ou seja,
Deus está dizendo, vocês sabem o que é um período de provação e um período de bênção, um período de dependência e um período de fartura. Todavia, com tudo isso, vocês também sabem que eu sempre estou presente. Que a minha companhia está presente em toda fase, não é só do fase boa, mas é as dos desafios. E aqui ele começa a dizer, verso 17, vós vistes que entre elas as abominações, os seus ídolos de madeira e de pedra e de prata e de ouro, que entre vós não existia homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor. Ele estava dizendo, vos viste entre elas as suas abominações, e os seus ídolos de madeira, de pedra, de prata e de ouro. Deus dizendo que retirou Israel de toda idolatria, de toda obsessão, né? E que entre vós não exista homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações. Que entre vós não exista raiz, que produza frutos venenosos e amargos. Então Deus dizendo, olha, toda idolatria, toda obsessão é um fruto amargo. Tudo aquilo que se quer e não se recebe em harmonia vira uma obsessão. E quando vira uma obsessão ansiosa, né, começa então a ser uma obsessão destrutiva, e aquilo vai ser um fruto amargo. Começa a ser um fruto venenoso e amargo. Toda idolatria produz um fruto amargo e venenoso, ok? E diz aqui verso 19, ninguém que ouvindo as palavras desta maldição invoque uma bênção sobre si mesmo e pense, terei paz. Ainda que persista em seguir o meu próprio caminho, para acrescentar a sede à bebedice. Então aqui, Moisés está dizendo, mesmo que invoque bênção e pense que vai ter paz, não acrescenta ao seu próprio caminho a paz. Verso 20, o Senhor não lhe quererá perdoar, mas se inflará de ira e de zelo contra este homem, e todas as maldições escritas nesse livro cairão sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. Aqui fala sobre aquele que está andando fora das essências de Deus, e ele mesmo professa que ele é abençoado. Ele diz, eu sou abençoado, eu sou abençoado. Mas de verdade ele está fora das essências de Deus. Quando ele está fora das essências de Deus, os efeitos não são reais. E aí isso acontece de que por mais que ele fale, ele não está vivenciando realmente aquela confirmação da convivência da presença de Deus com ele. Ok? Verso 21, o Senhor separará de todas as tribos de Israel para entregá-lo à calamidade, segundo as maldições da aliança escritas no livro desta lei. As gerações vindouras, os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro que vier de terras remotas, verão as pragas desta terra e as suas doenças com que o Senhor os afligirá. Então fala sobre não andar nas essências de Deus e se dizer abençoado, né? Deus está observando aquilo que nós somos diretamente com Ele, é aquilo que nós somos diretamente para Ele, é isso que Ele olha de nós. Toda a sua terra será abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Então aqui fala sobre, não adianta a gente aparentar para as pessoas que nós somos de Deus, ou que temos bênção, ou que recebemos talvez a palavra, o agir de Deus, ou as manifestações de dons, ou uma série de questões que nós até temos o desenvolvimento de dom que Deus nos dá, mas se a gente não estiver bem com Deus, se a gente não estiver bem com a companhia de Deus, com o amor de Deus e com a obediência da palavra de Deus,
todos os efeitos de aparências não são sustentáveis, porque ele diz aqui, a sua terra será abrasada, de sorte que não será semeada. Para Deus não terá um fruto completo e genuíno dele. Esse é o que é o mais necessário, né? Será como a destruição de Sodoma e Gomorra. Verso 24, todas as nações perguntarão, por que o Senhor fez assim? E a esta terra, qual a causa do furor a esta tão grande ira? Então se dirá, porque abandonaram a aliança, a lembrança do Senhor, o Deus de seus pais, a qual com eles tinham feito quando os tirou do Egito. Foram servir outros deuses e prostraram-se diante deles, deuses desconhecidos, obsessões, que o Senhor não lhes tinha dado. Portanto, se acendeu a ira do Senhor contra essa terra, para trazer sobre ela todas as maldições que estão escritas neste livro. O Senhor os tirou da sua terra com ira, com indignação, com grande furor, e os lançou em outra terra, como hoje se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então ele diz aqui, olha, as coisas encobertas, elas não ficam encobertas para sempre, elas são tomadas para Deus. Se alguém esconde alguma coisa e pensa que está muito bem satisfeito porque está se escondendo, está podendo esconder alguma coisa e Deus não está vendo, engano dele, porque já foi para Deus aquilo que se esconde. Ou seja, tudo que é do reino interior, que o indivíduo aparentemente parece que ninguém sabe, Deus já atraiu para ele. E aí Deus vai tomando para si e tratando. Incluso se o indivíduo realmente está servindo a Deus, de todo o viver interior e coração e essência de entrega ou não. É esse o ponto geral. Então, Moisés reforça no capítulo 29 essa lembrança da aliança com Deus. Dizendo, olha, o Senhor Deus, ele vive por dentro. E ele sabe como que está a nossa consideração de aliança com ele. Ele conhece a nossa consideração de aliança com ele. E a bênção não somos nós que geramos, é ele quem gera. Então nós cumprimos o nosso cuidado, o nosso dever diante de Deus, e Deus cumpre a parte dele, né? Porque a fidelidade dele, a companhia da presença dele, inteira, fidelidade é inteireza, inteira para conosco, em companhia, é que gera a liberdade dele, e a liberdade dele gera todos os frutos e as bênçãos do Senhor sobre nós, ok? Aqui então concluímos Deuteronômio 29, a renovação da aliança. Moisés lembrando que Deus quer que nós chegamos a ele sem opressão, não é obrigado, né? Nós chegamos de coração, mas também sem nenhuma reserva, ou seja, a gente se entregar para Deus parcialmente, isso Deus mexe, isso é de Deus, mas essa parte é do meu jeito, essa outra é do meu jeito, desse jeito é o meu pensamento. Não, nós nos entregamos por inteiro para o Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Deus por inteiro, nós permitimos que essa aliança de Deus conosco seja real, seja nos períodos de teste, de treinamento, de provações, ou nos períodos de bênção. Deus está presente, Deus tem a nossa vida completa para Ele, e Deus faz o querer dEle. Quando nós entregamos tudo isso nas mãos do Senhor, então aí nós somos sustentados, Ele promete sustentar-nos todo o tempo, né? E conforme Ele sente que nós deixamos Ele ser da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, então Ele se sente alegre de fazer a vontade dEle na nossa vida, ok? Nós vamos orar e agradecer a Deus por esses momentos diante dEle, por Sua palavra, por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele opera. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Nós te agradecemos por Tua palavra e pedimos, Senhor, opera os Teus milagres sempre mais. Que, Senhor, a Tua aliança sempre seja
fortalecida a cada um de nós sempre mais, Senhor, que possamos lembrar do Teu nome, de tudo aquilo que Cristo Jesus fez por nós, pagando, Senhor, o preço por nossos pecados na cruz do Calvário, ressuscitando para nos deixar o livre acesso com o Pai e a oportunidade de estarmos contigo em todo o tempo. Obrigado por tudo, Senhor, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Amém, meus queridos, que o Senhor abençoe, um forte abraço e até mais. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!